Aclamai o Senhor, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Aclamai o Senhor, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Aclamai o Senhor, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores. Dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. Aclamai o Senhor, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aclamai o Senhor, terra inteira. Cantávamos no cântico de entrada desta nossa Eucaristia. Que seja com esta atitude de coração que nós aqui juntos estejamos a celebrar a Eucaristia, ou aqueles que nos seguem pela televisão. E para bem a celebrarmos, para dignamente a celebrarmos, comecemos também por reconhecer com humildade que somos pecadores, necessitados sempre do perdão da misericórdia divina. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, Kyrie eleison, Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus. Christe eleison, Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que suscitastes na Igreja o Bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor, para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os irmãos que se tinham dispersado devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas anunciavam a palavra apenas aos judeus. Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, que, ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi a Antioquia que, pela primeira vez, se deu aos discípulos o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. O Senhor ama a cidade, por ele fundada sobre os montes santos. Ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor.
contarei o Egito e a Babilônia entre os meus adoradores. A Filisteia, Tiro e a Etiópia, uns e outros ali nascerão. E dir-se-á em Sião, todos lá nascerão. O próprio Altíssimo a consolidou. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu em Sião. Irão dançando e cantando, todas as minhas fontes estão em ti. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só.
Palavra da salvação. A perseguição que caiu sobre a Igreja nascente depois do martírio de Santo Estevão foi certamente um momento doloroso para os cristãos, sobretudo para os que estavam em Jerusalém. Mas Deus, que escreve direito por linhas tortas, vai fazer com que este facto, este acontecimento, acabe por acelerar a ampliação das fronteiras da missão. Os cristãos que fogem à perseguição vão começar a anunciar o Evangelho. No começo dirigiam-se só aos judeus que viviam fora da Palestina, mas na leitura que nós hoje acabamos de fazer, de escutar, de proclamar, vemos como eles começam a dirigir-se aos que não eram judeus. Começaram a falar àqueles que eram gregos ou que estavam sob a influência da civilização grega. Quando a Igreja de Jerusalém soube do sucesso que estavam a ter os que anunciavam, os cristãos que anunciavam a boa nova de Jesus em Antioquia, enviaram Barnabé para confirmar na fé os novos cristãos. E reparem o que é que a palavra de Deus nos diz. Quando Barnabé chegou e viu a ação da graça de Deus. Nós, se calhar, íamos fixar no êxito, no sucesso dos pregadores, dos anunciadores. Deus diz-nos, se há sucesso, deve-se à ação da graça de Deus. E hoje continua a ser também assim. É com a força de Deus, é com a graça de Deus, é com a ação do Espírito Santo que a Igreja, que cada um de nós, que somos Igreja, damos a conhecer Jesus. O Papa, agora Santo Paulo VI, escreveu isto. A alma da evangelização, do anúncio do Evangelho, é o Espírito Santo. E São João Paulo II escreveu: o protagonista, o ator principal da missão é o Espírito Santo. É importante, meus irmãos, que na nossa vida de cristãos, de igreja que somos, tenhamos esta consciência de que, se não for a graça de Deus, se não for a ação do Espírito Santo, tudo aquilo que nós fazemos para anunciar o reino de Deus, para anunciar a boa nova do Evangelho, não daria frutos de vida eterna. Porque o próprio Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Viver com esta consciência, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo que toca os corações e os abre à fé em Jesus, leva-nos a ser humildes, a não ser pretensiosos, a não querer mostrar as nossas capacidades aos outros. Porque quem faz, evidentemente com a nossa colaboração, quem realiza é Deus, é a graça de Deus. É muito importante nós aprendermos isto com a Igreja nascente. Barnabé viu a ação da graça de Deus. E quando via a ação da graça de Deus, podia ter querido tomar o protagonismo, uma vez que ele era enviado da Igreja de Jerusalém, homem reconhecido pela sua bondade,
por ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não. Era um ambiente grego. Paulo, que era de Tarso, conhecia bem melhor o ambiente grego, e Barnabé vai buscar Saulo. A missão não é um feudo particular. Qualquer que seja a missão concreta que me seja confiada na Igreja e pela Igreja, e a Igreja fala em nome do Senhor, não é a minha missão, é a missão da Igreja e, em última análise, é a missão do Senhor. E por isso, a missão devemos vivê-la sempre em comunhão com os outros irmãos, em comunhão com a Igreja. Uma dupla comunhão precisamos de cultivar para realmente sermos luz do mundo e sal da terra. Primeira comunhão, a comunhão com o Senhor Jesus, porque se não estamos unidos a Ele, passamos-nos a nós mesmos e teríamos que passá-lo a Ele, aos nossos irmãos. E a comunhão com a Igreja, com os outros, e por isso o sentido de trabalhar de mãos dadas, juntos, na missão, sem querer assumir protagonismos que não hão de ser nunca os nossos, mas os de Deus, os do Espírito Santo. No Evangelho, nós vemos como os judeus, sobretudo as autoridades religiosas de Israel, tiveram imensa dificuldade em reconhecer Jesus como o Messias de Deus. Estavam fechados, presunçosamente fechados na sua sabedoria acerca de Deus. E essa presunção orgulhosa fecha o coração a qualquer ser humano. Jesus diz isto de outra maneira. Vós não vedes que eu sou o Messias de Deus? Não vedes que as obras que eu faço são obras que faço em nome do Pai do céu? Portanto, com o poder de Deus? Não vedes isso porque não sois das minhas ovelhas. A dificuldade em reconhecer Jesus, em ver Jesus como o Salvador, como o Messias de Deus, como Deus com Deus, eu e o Pai somos um só. Não pode falar mais claro. É uma dificuldade que vem ao longo dos séculos. Hoje a Igreja celebra um santo que é doutor, Santo Atanásio, nasceu no finalzinho mesmo do século III, viveu até o 1373, século IV, para precisamente, ele é doutor porque escreveu obras importantes defendendo a divindade de Jesus. Naquele então, entre os cristãos, tinha alastrado uma heresia que negava a divindade de Jesus, o arianismo. Aqueles que são das ovelhas, aqueles que pertencem verdadeiramente ao rebanho, escutam a voz do pastor. E se o pastor diz, eu e o Pai somos um só, as suas ovelhas conhecem a sua voz e seguem-no. Não se deixam levar por outras vozes. Conhecem a voz daquele que é o bom pastor. E nós hoje somos tentados a seguir muitas vozes. No nosso mundo há muitas vozes. Umas que negam Deus, outras que dizem coisas de Deus, mas às vezes o que dizem é muito pouco, se compararmos com aquilo que o próprio Deus, porque Jesus é Deus, nos diz. Se conhecemos a voz do bom pastor, somos verdadeiramente suas ovelhas. Não basta dizer que eu sou cristão. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso conhecer a sua voz e seguir a sua voz. Saber distinguir as 1001 vozes que existem no nosso mundo da voz daquele que é o Salvador, o Messias de Deus, o bom pastor que deu a vida para que tenhamos vida e vida em abundância. Conhecer a voz e seguir.
Seguir o bom pastor significa ir por onde ele nos leva, andar pelos caminhos de Deus. E como é que eu sei que ando pelos caminhos de Deus? Pondo em prática a sua palavra. Porque ele disse, e diz ao longo de toda a Bíblia, quais são os caminhos de Deus. E, portanto, eu dizer, eu acredito em Jesus, eu sou dos seus, e não pôr em prática a sua palavra, verdadeiramente, eu não sou dos seus. Porque se eu fosse dos seus, verdadeiramente de coração, eu poria em prática a sua palavra. Eu ouviria a sua voz e seguiria a sua voz. Seguiria o caminho que ele me indica, como caminho de vida, porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Meus irmãos, peçamos todos ao Senhor a graça, não só de ouvir a voz do bom pastor, mas de o seguir. E seguimos-lo na medida em que pomos em prática a sua palavra. Ele disse de outra maneira, permanecei no meu amor, permanecereis no meu amor, se cumprirdes os meus mandamentos. Porque é próprio de quem ama querer agradar ao ser amado. E se o agrado dele é aquele, então eu quero o que ele quer. O meu agrado é fazer o que agrada a Jesus. E o que é que agrada a Jesus? Que eu tenha vida e vida em abundância. E porque lhe agrada é que ele me diz, vai por aqui e não por ali. Então que o Senhor nos conceda a bênção e a graça de verdadeiramente acreditarmos, sermos verdadeiramente seus discípulos missionários. Temos hoje conosco, nesta celebração, 2 casais que celebram as suas bodas de prata matrimoniais. O Sr. Manuel Alberto com a Sra. Elizabeth Soares e o Sr. Filipe Alexandre com a Sra. Cláudia Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor por uns instantes, oremos todos no íntimo do vosso coração. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do santuário, ofereço a cada um dos casais o Imaculado Coração de Maria, que ele seja sempre o vosso refúgio e a vossa consolação nos momentos, também eles que acontecem difíceis da vida.
graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãs e irmãos, foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Oremos a Cristo, origem do nosso nome, dizendo: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos discípulos do Senhor Jesus, onde quer que vivam, para que, imbuídos do espírito missionário e evangélico, superem os preconceitos e racismos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens públicos que se declaram cristãos, para que tomem consciência do significado deste nome e da coerência e honestidade que ele implica, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que, sem culpa própria e de boa fé, não creem em Cristo, nem na Igreja, nem no Evangelho, para que encontrem cristãos como Barnabé e Paulo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos que o são de nome e não de facto, para que as comunidades verdadeiramente cristãs os ajudem a descobrir Cristo e a segui-lo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que a voz de Cristo nos atraia e seduza e ninguém possa arrebatar-nos das suas mãos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus, fazei que todos os vossos discípulos se alegrem por serem chamados cristãos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio e fazei que, professando como ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Santo Atanásio, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos Francisco Martos e Jacinta Martos, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveron na vosa amizade para cantarmos os vosos louvores, por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Pai Nosso está todo no plural. É por isso uma oração que nos convida a viver a fé com um sentido de comunhão. Rezemo-la, cheios de fé e confiança, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Senhor Jesus, vós sois o Messias, sois o ungido do Pai com o óleo da alegria. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar
Senhor Jesus, vós sois o Messias, sois o grande profeta que apareceu entre nós. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Senhor Jesus, vós sois o Messias, sois o Deus que visita e redime o seu povo. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. É eterna a sua bondade. Dai graças ao Deus dos deuses. É eterna a sua bondade.
Dai graças ao Senhor dos Senhores. É eterna sua bondade. Dai graças ao Senhor, porque é eterna sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Oremos. Pela participação neste sacramento, fazei, Deus Todo-Poderoso, que a verdadeira divindade do vosso Filho unigênito, que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, nos vivifique e nos defenda sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levemos a luz de Cristo para a nossa vida. Sejamos homens e mulheres que dão testemunho do Senhor ressuscitado com alegria e ousadia. A todos, a continuação de um santo dia, aos que estáis aqui como peregrinos no Santuário de Fátima e aos que nos acompanhastes por meio da TV Canção Nova. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.